Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, estou aqui com o Lucas. Tudo bem, gente? Esse podcast ele foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com a Juliana e com a Paula da MJ Arquitetura para contar um pouquinho a história delas. Meninas, obrigado pela presença, a gente fica muito feliz Ai, de, gente, que de ter agradece o vocês aqui. convite. E a Obrigada a gente vocês. queria começar com você se apresentando. Então, Vamos lá, Juliana, se quiser, fique à vontade. eu começo. Boa tarde, bom dia, não Boa sabe para quem noite. boa noite. Eu sou a Juliana, eu trabalho no escritório, o escritório é da minha mãe, né, então ele começou já há mais de 30 anos atrás, e desde que eu me formei, em 2011, eu voltei a Ponta Grossa, eu fiz faculdade em Curitiba, porque em Ponta Grossa ainda não existia faculdade de arquitetura. Então, tive que fazer a faculdade aqui, foi muito bom. E aí terminei a faculdade, voltei a Ponta Grossa e já entrei no escritório da mãe em 2011, então. Desde lá, eu vim desenvolvendo os projetos junto com ela, e agora temos aí a Paulinha também, que entrou para o time. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é Paula e eu sou formada desde 2020, final de 2020, início de 2021 foi minha colação. Acabei atrasando um pouco mais a minha formatura, mas eu venho trabalhando no escritório desde 2000 e, sei lá, 2011 que eu Nossa, já tem tempo. estagiava, estagiava, fazia alguns detalhamentos, É porque fazia ela estava algumas sobrando coisas. em casa, né, a gente falou assim: "Vem cá, vem ajudar. Ah, vem cá". Eu estava no colégio, eu brincava de SketchUp, Ah, gostava de brincar de SketchUp, pegava umas plantas de. O SketchUp ele vamos só para a gente contextualizar, ele é esse software, né, que a gente desenvolve os projetos, e ele é um pouco instrutivo, porque você, né, desenha a linha e tal, e aí como a Paula tinha um pouco de base do The Sims, e ela assistia a gente trabalhando, ela Eu ela pegava ela essas tinha jeito. plantinhas de lofts e criava meus lofts. Aí um dia minha mãe falou assim: "Nossa, até que você tem talento pra coisa. Ao invés de você ficar gastando tempo fazendo coisa que não vai levar a nada, faça um banheiro". E aí Passar limpo, levantamento, essas coisas que é, são, né, então desde a minha época de colégio, eu comecei a estagiar, digamos. de colégio. De foi uma colégio, prática mesmo. de colégio, foi antes de eu. De pensar em ir pra faculdade. Já pensava, mas, eu tinha dúvida entre arquitetura e direito na época. E a gente queria que ela fizesse engenharia para ela vir a Pra complementar somar um na equipe. pouco, Nossa, teria você sido dá uma ajudadinha, sensacional. né? Inclusive meu pai falava para eu fazer engenharia, que ele achava que eu ia me dar bem na engenharia, porque eu sou muito de exatas, sou muito sistemática. Pisando. Aham. E segundo ele eu me daria super bem na engenharia. E eu sempre gostei da criatividade, minhas atividades extracurriculares sempre foram envolvendo artes, né, então piano, balé, dança, aula de pintura, sempre muito mais relacionado na criatividade. Eu achei que talvez o trabalho fosse ser mais prazeroso, mais divertido, estando Mais no meio produtivo. criativo do que numa coisa tão de exatas. E aí acabei decidindo pela arquitetura também. O que E foi ótimo, vou É, né? falar. Trabalhar junto é muito bom, né. é. Então hoje o nosso escritório ele tem 3 gerações, e na verdade é uma mãe e 2 irmãs, né, no caso nós, mas a gente chama de 3 porque a gente tem uma diferença de idade que nos deixa em gerações diferentes com mentalidades, cabeças e perspectivas diferentes, né, então por isso a gente usa o termo de 3 gerações. Eh, mas não que seja vó, mãe Sim, e filha. sim. Porque já perguntaram, Fica. eu me ofendi. Só... Oh, poxa, né, a menina é minha irmã, minha filha. É. Valeu, mas foi bom vocês tocarem nesse assunto, porque a nossa primeira pergunta está relacionada a isso, né? Já tem. Como vocês usam isso como 3 sócios, 3 gerações diferentes, né? Como é que é na prática projetar com olhares tão distintos
E onde isso faz o projeto ficar ainda melhor. Os desafios e Legal. as convergências, né? É, Veja, a Mary entra com esse know-how, né, com toda essa base e essa expertise dela de anos. Então ela nos traz muita segurança sempre, né, quando a gente faz um projeto um pouquinho mais ousado, a gente mostra pra mãe: "O que que você acha?". E é legal a gente trocar bastante ideias, né, então a Mary entra com essa parte dessa base, né. Quando eu entrei no projeto, no escritório, eu entrei eu dei uma Repaginada. repaginada mais, assim, nessa parte de contratos, da parte do financeiro, que eu gosto bastante dessa parte mais burocrática. às vezes a gente esquece que o escritório precisa de tudo isso. Então, e era uma Ele coisa não que a minha tinha. mãe não tinha. Minha mãe não tinha, ela não tinha contratos formalizados, era uma coisa muito boca a boca, ponta grossa, né, então todo mundo conhecia todo mundo e apesar disso tudo ainda existiam pessoas que Uhum. não cumpriam com tudo aquilo. Mas enfim, então quando eu entrei com essa parte, né, de, acertos dessa parte, administrativa, eh, mas também, com essa visão um pouquinho mais diferente, mais moderna, né, de projetos e tal. Então, junto comigo já estava mais essa era da internet, né, que era uma coisa que quando eu cheguei lá eram revistas, né, então a minha mãe buscava muitas referências em revistas. Hoje no escritório tem muitas revistas ainda, né, Uhum. Casa Cláudia, antes o que mais que tem lá, então era onde eles buscavam as Casa Vogue, referências, né. Casa Vogue. E hoje você entra aí na internet, você tem acesso a casas lá qualquer lugar do mundo. Uhum. E aí quando a Paulinha chegou, já tinham passado várias sócias, várias pessoas, né, trabalhando com a gente. Eu falei assim: "Não, Paula, agora nós estamos todo mundo em casa, né, vamos o time é nosso", porque apesar, né, de sempre ter pessoas diferentes trabalhando com a gente, quem é de casa é diferente, né, porque aí veste a camisa de uma forma diferente. Eu falei assim: "Paula, bora, vamos fazer o negócio funcionar e". A confiança e a segurança é outra. Uhum. E não, e a liberdade também. É. O mais importante, né, dá pra cobrar um pouquinho mais, né? Dá. Dá pra brigar, dá pra amar. E aí isso é uma parte que daí pega também, né, porque aí a gente tem muita intimidade. Então, às vezes, a gente tem que, respirar e já houve várias, situações onde a gente teve: "Não, espera aí, ela é minha mãe, mas a gente também é sócia, né, então a gente precisa parar e vamos pensar como escritório, como arquitetos, como seres distintos, Com o PJ. como Exatamente. Já feliz, mas isso porque senão 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 a briga acontecia". Mas é legal, assim, a gente fala que para um projeto ser aprovado no escritório, ele tem que ser aprovado por nós 3. Legal. Então é um critério, assim, bem, Estabelecido. aham, é um Porque filtro são bem 3 visões diferentes, né, se pelas 3 é, tá aprovado, a chance do cliente aprovar é muito maior, né. Ponto, né, sim, já, olha só. sim, e é legal, assim, porque às vezes a Mary tá fazendo um projeto, daí: mas vamos fazer uma coisa mais diferente, vamos fazer uma coisa mais ousada, né, porque ela tem o jeito que ela sempre fez e sempre funcionou, mas hoje a gente tem muito acesso a muita coisa, né. Até esses dias ela foi visitar uma casa, voltou com um monte de ideia diferente, deu: "Não mãe, calma, vamos fazer um pouco mais normal". deixa bem. É, mas é legal porque a gente vai se complementando, assim, como o escritório é em Ponta Grossa e a Juliana fica em Curitiba, é muito normal a gente pegar e ligar um Meet da vida, assim, espelhar a tela e vamos pensar no projeto junto. "Tô pensando nisso, 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 o que que você tá achando?". Então por mais que um projeto fique, digamos que sobre a minha supervisão, Com ele não é meu, responsabilidade, né. ele é de nós 3, né, porque todas vão olhar, todas vão opinar, todas têm que aprovar. E às vezes tem assim, né, o nosso, processo criativo, ele é muito cíclico, né. Uhum. Então às vezes você tá inspirado, às vezes não. Sim. Você tem um dia que você acorda e fala: "Não, agora eu vou desenvolver esse projeto", e não sai. Você fica ali 10 horas, você vai, busca referência, estuda material e vê, né, e abre de novo o que o cliente falou. Aí vem alguém de fora: "Não, então, ó, começa assim". Nossa, Uhum. muda tua Aí vida. pronto, aí você já desenvolve. Ou pior é quando a pessoa fala assim: "Não, tá no caminho". Ai, aham. Não tá no caminho é péssimo. É pior. Não, me ajuda aqui, vai, tá no caminho, não quero. Mas teve um dia que eu estava fazendo uma planta baixa de uma casa, aí
chamei a Ju pro Meet, daí a gente estava desenvolvendo, dela: "Ai, não vou conseguir terminar de te ajudar agora, vou ter que sair buscar as crianças". Aí eu peguei e fui, tentei finalizar, não estava conseguindo, cheguei no outro dia: "Mãe, não tô conseguindo desenvolver essa planta", dela, finalizar o desenvolvimento da planta, dela: "Ah, então imprima". Imprimi, ela pegou, ela fez uma linha, que ela traçou a viga principal ali, ela falou: "É É isso". isso. Ai, eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava feliz. Porque foi quase. Daí ela Não, porque virou. ela chega de fora, parece que você chega uma mente Oxigenada. aberta, assim, É. né? É. É outra... que traz toda a experiência. É. Não, exato. E a minha mãe, ela tem esse lance de desenhar na mão ainda, né? Então, a gente, na faculdade, eu tive ainda um pouco. Você teve também? Tive, de prancheta? Eu acho que hoje não sei se tem prancheta ainda nas faculdades. Diz que tem até o primeiro ano. É, Segundo. mas a minha mãe, assim, esse lance do zoom, do computador, ela pensa, mas a impressão que dá é que quando imprime, que bota no papel, que ela vem com uma lapiseira na mão, aí ela tá no jogo dela ali. Sim. Ela vai, traça, e ela desenha na escala, sem escalímetro. Olha só. Você A fala, escala é na mão dela. você fala pra ela assim, mãe, o projeto tá em 1 para 100. Ah, beleza. O projeto tá em 1 para 125, Caramba. que é menos, né? Ela desenha bem certinho. Olha só. Mas... Mary, queremos você aqui no próximo episódio, hein? Eu ia desenhar, né? Então, ela tá querendo, esqueci o nome, aposentar. Ah, é? Aí eu virei pra ela depois desse dia, eu falei: "Mãe, você ainda não pode aposentar". Tem É muito Ainda não dá. talento. É. Não, mas eu acho que ela respira arquitetura, ela vive arquitetura, não, acho que ela nunca vai deixar, sabe. Sim. A gente fala que o sobrenome dela é hora extra. Olha só. Ela é a pessoa mais workaholic que eu conheço na vida. Na vida. Uhum. Olha só. Ela... Bom, eu tenho 3 filhas, ela também tem, né? Eu, esses dias, estava me queixando pra ela, assim, poxa, mãe, eu não tô com tempo de trabalhar, porque de manhã eu fico com a bebê, de tarde as meninas saem no período da tarde, assim, aquela coisa, né? Às vezes eu consigo trabalhar, mas como eu falei, né? O processo criativo às vezes leva um tempo. Então você senta na frente do computador, vai lá, começa a estudar, puta, tá na hora de buscar a menininha, né? Enfim. E ela falou assim, mãe, como é que você fazia? Porque ela fala assim, me vi te vendo. E ela dizia assim, não, era por isso que eu acordava às 3 horas da manhã para trabalhar. Então, às vezes ela tinha a Paula pequenininha, a minha irmã mais velha que estudava de manhã, eu que estudava à tarde, e aí minha irmã mais velha que estudava de manhã, às vezes ela tinha as aulas extras, né, complementares, inglês, e natação, naquela época a gente fazia até aula de computação. À tarde, e eu tinha de manhã. Então, aí E eu neném. não para, né? É. Porque meu pai também, sempre, meu pai não fazia muito essa função de levar e trás da gente, Não. assim, era sempre ela. Então, né, para ela se desdobrar, para ela fazer tudo o que aconteceu, até uma das coisas que eu adoro falar, uma vez eu fiz eh, uma mentoria com uma arquiteta famosa de Curitiba, não, Brasil. E aí ela falou para mim assim, como é que é teu escritório? Vocês faturam X? Eu falei, não, a gente não fatura. Dela, então você não tem sucesso. Aí eu falei assim, poxa. Só isso mesmo. Ela mediu sucesso por conta do faturamento, assim, né? E aí poxa, ela não conhece a gente, ela não conhece a nossa história. E a minha mãe, ela trabalha tanto tempo e ela se dedica tanto ao que ela faz, que assim, ó, não tem como ela não ter sucesso. Não tem uma pessoa que não tenha recebido, que não more numa casa, né, Uhum. que ela projetou, que não seja grato a ela. E assim, ela não faz pelo dinheiro. Como eu falei pra vocês, ela nunca tinha, ela não tinha contrato. Ela faz porque é a vida Ela ama. dela. Eles podem não ser sucesso, né? Exatamente. Sabe como é que isso não é sucesso? É um escritório que está em pé até hoje, né? Escritórios vêm, escritórios vão, sociedades vêm e vão, mas ela sempre ali, ela sempre projetando. Então, em todas as dificuldades, quando aí a Paulinha nasceu e ela ficou no resguardo, né, por conta do neném e tal, a minha tia ficou meio que, mas ela nunca fechou o escritório, ela nunca, sabe, falou, não, por esse período aqui, eu acho que não vou mais pegar projeto, eu vou segurar um pouco, né, a barra. Ela sempre sustentou.
Então, assim, como uma boleira, cara. Porque, Uhum. assim, o trabalho do arquiteto é cansativo. Não, é muita cobrança, muita exigência, muito detalhe, né? E, assim, se a gente deixa passar, né? Eu falo, a gente projeta numa casa, a gente projeta 300 pontos. 299 que você projete certo, nunca vão apagar aquele um errado que ou você esqueceu, ou você projetou numa posição, ou por algum motivo ficou errado. Aquele vai te crucificar, mancha, vai te crucificar e sabe? E ela sempre assim, apesar de tudo isso, ela sempre se manteve. Então eu tenho muito orgulho de dizer, né, que sou filha dela, que a gente trabalha junto, né, Paula? Porque a carreira que ela construiu, o nome que ela construiu em Ponta Grossa, assim, é louvável, sabe? Então as pessoas, né, ela é muito referência, enfim. Então Tanto que a gente não é uma opção mudar o nome do escritório, porque a gente sabe que é o legado dela, né, mesmo que um dia ela não trabalhe mais, acho que é toda essa história, é uma homenagem também a tudo isso que ela fez, né. E é uma pessoa que nunca vai deixar de trabalhar, eu acho. Não, porque ela tem esse é dela, né. Ela tá feliz que a neta tá Tá no querendo caminho. ser. E eu ia falar justamente isso, mesmo sem conhecer ela, um grande indicador que mostra todo esse talento que ela tem, é justamente todas vocês seguirem os passos dela, porque normalmente quando um filho vê essa correria do pai e da mãe, ele não quer seguir aquele caminho, porque ele vê: "Poxa, eu não tô ganhando atenção, não tô conseguindo, eu não quero fazer a mesma coisa que o pai e que a mãe estão fazendo". E olha só, tem 2 gerações e mais uma vindo ainda Mas que isso é um conflito que eu vivo até hoje. Porque eu sempre disse que eu não queria ser arquiteto, porque eu não recebia atenção dela. aham, olha só. Eu não e assim, eu acabei porque para mim ela era referência, né, Mary arquiteta, mulher arquiteta, então as minhas Barbies quando eu brincava, elas eram arquitetas, porque para mim todo mundo uma vez uma amiga perguntou para mim: "O que você vai fazer no vestibular?" E para mim era óbvio que eu ia fazer arquitetura, porque era o que eu achei que seria, Uhum. que era o que era. E aí eu não sabia que eu tinha outra opção. E aí eu acabei, no terceiro ano, fiquei naquela você vem com aqueles mapas, né, Uhum. escala Urbanismo. 500 para não sei quantos, ou para não ser daquelas pranchas daquele tamanho. Eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?". Mas aí, né, o tempo foi passando e tal, e eu vi que eu dei a sorte de cair numa profissão que eu gosto, Olha só. né, e que eu cuido para não ter, talvez eu não tenha o mesmo sucesso que a minha mãe. Em termos de profissionais, né, assim, de reconhecimento e tal. Porque hoje claro, a gente tenta sempre aperfeiçoar a vida dos nossos pais, né, eu vi o que ela fez, sigo os mesmos passos, porém com a minha com o meu Percepção. passo, Sim. né, então eu quero dar atenção para as minhas filhas, quero cuidar delas, e aí graças a Deus a Paulinha fez arquitetura e me deu esse respaldo de viver a minha maternidade, e aí espero que quando ela for mãe, eu também possa dar esse respaldo para ela, Olha só. porque é isso é uma troca, então, esse gapzinho de idade aí também foi bom por isso. Uhum. Poxa, mais uma vez, muda a câmera pra mim. Mary, queremos você. Se tem que me contar, você tá na frente. A gente quer ver agora o outro lado da versão, né? Que olha, fizesse um bom serviço. Você hoje- sabe que ela é tímida. A minha mãe, ela fica assim, ela fica toda constrangida até É. da aula de vir falar, quando recebe prêmio, essas coisas, ela fica: "Ai, não, vão vocês que eu". Mas se ela chegar e falar aqui, ela vai encantar todo mundo. Ah, Com acredito. certeza. Não, eu Ela já tem tenho uma certeza. lábia, ela tem Tem uma lábia. meu Ela tem um Deus, jeito de falar que seduz, cativa. assim. Se vocês que foram criadas por ela já são Nossa, assim, a gente tá com uma a gente já tá expectativa com assim. expectativas. Exatamente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de projeto agora? Vamos. Então vamos. 3.000 projetos? Residenciais, né? Mais de, né? Mais A de. gente nem de, né? sabe, porque tem tudo que não foi catalogado, né? Tudo que foi feito à mão, tudo que a gente Não, e aí a gente parou de contar. Caramba. Porque foi assim, ó, o marketing pediu, né, gente, e aí, uma estatística de quantos projetos? Eu falei assim, gente, eu vou atrás desse número. E aí, né, você vai lá nos clientes e tal, e eu fui fazendo uma tabela, fui separando e tal, tal. Quando chegou nos 3.000, eu falei assim, não, não chegou nos 3.000, chegou nos 2.800, assim, eu falei assim, daí, e a lista para baixo estava enorme, eu falei, não, é mais de 3.000, fácil. Aí eles falaram que se a gente jogasse mais de 3.000 já tava bom. A gente já tá impressionado aqui. Não, né? é só muito tempo de trabalho, Sim, muitas sim, horas sim. de voo,
então... Muitas horas de voo. Mas eu vou completar a pergunta, porque ela faz muito sentido. Vai. Com mais de 3.000 projetos, como é que vocês mantêm a criatividade viva depois disso tudo? Veja, a gente busca inspirações nos nossos projetos também, né? E isso é legal, porque cada arquiteto tem a sua assinatura, né? E por mais que hoje a gente busque inspirações em viagens, né? Em passeios, que nem a Mary viajou agora, voltou inspirada. Casa Cor, né? Já foi mais referência hoje, mas a gente continua indo. Viagens, passeios, a própria internet, né? Como eu falei, a gente está em qualquer lugar do mundo, na palma da mão. Então, eu acho que a gente vai... E a criatividade, às vezes, é muito engraçada, porque às vezes você fala assim, nossa, criei algo novo. E aí se sente. Aí quando você vai lá no banheiro do restaurante, fala, nossa, foi daqui que eu tirei. Só como... Só não lembrava. A Aí volta cabeça a tá história do toda hora inconsciente, falando. ficou gravado lá. É, Então, e esse é o nosso olhar, né? A gente entra, eu tenho as amigas que falam assim, não repara. Eu já reparei, eu já filtrei, eu já fiz o scanner aqui, eu já tá tudo. Já sei tudo que eu faria de obra. E o arquiteto tem licença poética pra colocar a mão e você Tem olhos nos dedos. É bem Então, isso. eu acho que é disso, assim, a gente, né, da vivência, a gente vai olhando, vai... E assim, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu olhar, cada um absorve coisas diferentes de uma mesma referência, inclusive, né? Então, quando... Isso eu acho que a gente agrega muito dentro dos projetos, né? Quando nós três olhamos e colocamos esse nosso olhar e as nossas considerações. Por isso que nunca uma coisa vai ser igual à outra. E outra coisa também que eu acho que vale a gente colocar e enfatizar é o nosso briefing. O nosso briefing é muito detalhado mesmo. Ainda mais, acredito que depois a gente vai falar um pouco mais, mas depois que eu iniciei minha pós em neuroarquitetura, eu entendi mais ainda a importância do briefing. Então, hoje o nosso briefing tem 2 etapas. Ele tem a etapa de questionário, onde o cliente vai colocar várias informações sobre dinâmica da casa, sobre ele mesmo, sobre cada cômodo. Então, ele fica separado nesses 3 setores, digamos que assim. E depois a gente tem uma entrevista de 3 horas, mais ou A gente menos, passa uma tarde com o cliente. para entender quem ele é, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Se nós 3, é uma imersão na vida dele. Na intimidade da família, né? E a gente precisa captar essa essência para poder projetar algo mais assertivo. E a assim. partir disso, a gente também consegue extrair um pouco mais de elementos que vão ajudar a esculpir esse nosso projeto, né? Vão dar amparo para nossa criatividade. E eu acho que os clientes mais legais, assim, são os clientes que mais nos tiram da zona de conforto. Então, tem uma cliente que marcou muito o nosso escritório, que ela chegou falando que ela queria... A gente estava vindo numa era muito minimalista, assim, muito tons neutros e tudo mais, e ela chega a ver, eu quero sabor, eu quero pegada. Sabor. Eu quero E ela tinha pegada. sotaque, né? Eu quero sabor. E o escritório é muito antes e depois dela, assim. Olha só. Ela nos mudou muito, assim, porque ela nos tirou muito da zona de Nos conforto. instigou bastante, né? E teve um outro cliente também que chegou para nós e falou, eu não quero nada de branco. Como que você não põe nada de branco num projeto? Nada de branco. E a gente conseguiu, ficou super legal. Então, eu acho que são esses desafios, assim, que vão nos instigando na criatividade, né? E acho que... Essa é a visão da Paula. Eu já gosto daquele que fala assim, faça o que você quiser. Tem a Paula gosta do desafio. Eu já gosto de ter a carta branca. Então, provavelmente, cada tipo de cliente já é direcionado para alguma de vocês, né? Quase Legal. isso, né? Quase Legal. isso. Legal. Faz muito sentido. Mas é o que vai complementar depois, porque Claro. na hora da carta branca, geralmente assim, a Juliana chega com umas ideias bem diferentes. Eu falo, não, Ju, mas o cliente falou que não quer isso. Ou o cliente falou que quer isso, que faz questão disso. Então, eu como sou esse sistemático, esse cartesiano, eu quero que o cliente fique satisfeito, eu faço questão que tenha aquilo que ele pediu. E a Ju, ela tem uma mente mais livre, assim, às vezes eu fico um pouco mais fechada. Né? O cliente quer, tudo bem, mas vamos propor. Claro. Aí Não, mas depois, se isso ele não tem que quiser, ter. Então, nisso a gente vai se complementando. Equilibrando. E chega
no meio termo ali. Pô, mas é uma mistura excelente, né? É uma muito. Se ter essa cor. Porque tu imagina se não existisse também o cartesiano, de daqui um pouco tu chegar e esquecer de alguma coisa, o cliente ficar com aquela sensação, Pedir, né? pedir e tal. E ao mesmo tempo também de ter essa coisa de dizer assim, pô, eu não pedi, mas Me estou surpreende, impressionado, né? Que legal. Isso faz muito sentido. É. E eu acho que isso pega um gancho, Lucas, justamente por essa mudança que a arquitetura ela sofreu desde a fundação do escritório de vocês, né? Ela vem, né, é uma parte, pode ser considerada uma arte. A arte ela tem esses aclives e declives aí, né? Na visão de vocês e com gerações diferentes, o que vocês percebem assim que mais mudou ao longo desse tempo e o que mais impactou vocês, além de, claro, dos clientes, né? O que mais mudou? Posso falar? Desculpa, mas é que assim, ó, uma das coisas que para mim mais pega é a confiança do cliente. Olha só. Uhum. Porque antigamente, quando a Mary começou, ela desenhava a planta baixa e ela fazia uma perspectiva, à mão. E o cliente tinha que o quê? Confiar. O cliente tinha que confiar que a casa vai ficar bonita. Hoje, a gente faz um projeto e quanto mais realista é o render, mais exigente o cliente fica, porque a exigência. expectativa do cliente criou demais, né? Subiu demais, assim, por conta daquilo que você apresenta. Então, hoje o cliente já fica um pouquinho mais pé atrás. E aí, por conta também da nossa amiga inteligência artificial, aí você fala do cliente bota na inteligência artificial. Não, mas a inteligência artificial Disse isso. disse isso. Confrontando o tempo Ou todo, então, né? ou então daí, né, sei lá, você fala assim, a cor da casa, vamos pintar num claro. Daí o cara vai lá, joga na inteligência. Não, mas acho que no escuro pode ficar legal. Sabe, Então, antes o cliente falava assim, o arquiteto dizia, né, minha mãe dizia, vamos fazer assim, e o cliente confiava e bola para frente. Hoje é uma coisa um pouquinho mais que eu sinto que os clientes estão mais querendo ter o controle também. Sim, Não de tanta entrega, assim. faz sentido. E uma outra coisa que eu sinto vai pegar talvez um pouco pesado, assim, mas muitas pessoas não sabem quem elas são. E isso traz muita dificuldade para o projeto, porque elas chegam pedindo uma coisa que não são elas. E às vezes elas nem sabem o que elas querem, aí fica cada vez uma mudança de referência, não, mas eu quero isso, não, mas agora eu quero aquilo, não, mas agora eu quero isso. Então, hoje, eu acredito que muito disso veio com a evolução da tecnologia, assim, né, que a gente é muito exposto a muitos estímulos, a muitas, variantes e enfim. Eu acho que as pessoas elas estão deixando de ser um pouco quem elas são, elas se perderam um pouco no meio do caminho, assim, e isso é ruim inclusive para nós, né, porque a gente não às vezes a gente não sabe como acertar, né, a gente tenta e faz e propõe, projetos que a gente acha que vão estar de acordo com aquela pessoa, mas às vezes nem ela sabe o que ela quer, né. Como é que ela vai sustentar o projeto depois? E muitas das vezes, provavelmente, às vezes ela só quer uma coisa bonita, mas não o que de fato vai fazer sentido para ela, né? Justamente por ser bombardeado, como você falou, com muita Sim. informação, muita referência que às vezes não é Sim. para ela. Tanto que a gente tem inclusive uma pergunta se, no nosso briefing, né, se tem alguém da família que tem uma participação importante para a tomada de decisões da casa, e é importante Olha que essa só. pessoa venha junto nas reuniões, né, porque às vezes acaba que essa pessoa tem muita influência, tipo, às vezes um filho ou, O marido, o ou a marido, esposa. e isso dificulta, né, porque a pessoa tem uma perspectiva, tem uma visão de como ela idealiza, mas aquela outra pessoa tem outra, e às vezes a gente precisa saber extrair dessas 2 pessoas, 3 pessoas, o que que elas querem para saber, colocar no papel e direcionar para uma coisa que elas de fato queiram. A próxima pergunta bate bem isso, né? O processo do que vocês estavam falando, a gente viu que vocês gostam de criar grupos no WhatsApp com a família inteira, de todo mundo, até com fornecedores, né? Eu queria entender, assim, como que isso melhora o processo, como que isso faz todo mundo sair de lá mais confiante. Inclusive nosso briefing, ele tem, né, essa parte da dinâmica da casa, ele tem a parte do por cômodo, mas inclusive, por exemplo, na parte sobre você, a partir das pessoas de 14 anos, elas já recebem um sobre você para expressar a identidade delas, quem elas são. Porque temos que levar em consideração as pessoas que moram ali, né. Ainda mais assim? Sim.
Porque ela vai ter um canto da casa que vai ser dela. O quarto dela com certeza vai ser dela, então pelo menos esse lugar precisa expressar a identidade dela. Ela precisa se sentir, reconhecida, né, ela precisa se sentir em casa em algum lugar, nem que seja no Parte daquele fazer ambiente, né? parte. e aí a gente coloca, né, as pessoas no grupo, porque todo mundo também fica ansioso para ver a casa, fica ansioso para participar. Os filhos a gente coloca só quando os pais pedem, Sim, sim. porque senão é muita gente palpitando. Então, tem isso É, também, isso né? é difícil, né, porque aí às vezes o pai e mãe, tomam decisão e entra o filho: "Não, mas eu quero assim", né. Sim. Então, então sempre fica nos grupos de WhatsApp quando a gente cria, o projeto é um grupo e obra é outro. E normalmente no de obra a gente não põe cliente, porque as dores de cabeça de obra o cliente não precisa saber, a gente que não quer que saiba. O grupo de obra, ele se forma quando, Os fornecedores estão rapidamente falando, né, nosso projeto completo, ele possui 4 serviços, que é projeto, orçamentação, gerenciamento e produção. Excelente. O projeto é tudo aquilo todo o material que você precisa para poder executar a sua obra. A orçamentação seriam os orçamentos, análises de orçamentos, digamos que colocar especificações de itens, de produtos que vão estar mais alinhados à tua expectativa de investimento com a obra. O gerenciamento seria a gente estar acompanhando a obra, a gente até chama de gerenciamento, mas hoje muitas engenharias têm o gerenciamento, então o nosso gerenciamento não é ir lá contar quantas caixas de revestimento chegaram, mas sim estar presente na obra, evitar problemas, resolver os fazer esse problemas. acompanhamento, né. Isso. E a produção, isso, Ou antes do troço virar uma coisa muito um feno de feia. lã muito É. grande. E a produção seria quando a gente arruma toda a casa e faz a produção final, que daí geralmente a gente já vincula com as fotos. Mas o grupo de obras, ele vem quando o cliente contrata o gerenciamento. Então, nisso a gente coloca os principais fornecedores, né, os principais prestadores de serviço, então, geralmente nós, engenharia, engenheiro elétrico, pedreiro, encanador, né, alguém que está mais à frente, que fica mais, envolvido com a obra, para que a gente possa estar prestando um serviço de gerenciamento quase que, eh, 24 horas por dia, né. Sim. É, porque o legal, assim, né, houve uma alteração, por qualquer que tenha, né, sido ou solicitação do cliente ou por conta de algum desenvolvimento da obra. Quando a gente coloca lá, todo mundo fica sabendo. Existe um risco nisso, porque às vezes é mensagem em cima de mensagem, né, então isso é um desafio. É. Então, além de tudo, além das mensagens que a gente manda no Whats, às vezes a gente faz até os relatórios: "Ó, precisa ser feito isso". E o acompanhamento ele é bom, né, porque aí ó, a gente pediu isso aqui semana passada e não foi feito. Não estava previsto em projeto, mas a gente viu a necessidade em obra e E eu acho que o acompanhamento é quase que mais importante do que o projeto. é tão importante quanto. Teve É a um materialização do que aquilo, claro. e assim, porque assim, a obra é feita por mãos humanas, por humanos. E, né, o que a gente faz não é perfeito. Então, teve uma situação bem, séria que aconteceu numa obra, onde foi feita a construção, foi feito, as aberturas, os vãos das aberturas, e aí foram instalar o ar-condicionado. Quando eu cheguei na obra, eu olhei a altura do ar-condicionado, eu olhei a altura da janela e eu falei: "Tá errado". Antes de mandar fazer esquadro, antes de mandar, tudo, mas foi a percepção de você tá indo pra você olhar se tá tudo certo, sabe. E aí a gente conseguiu evitar que o cliente tivesse um gasto onerosíssimo, porque ele já tinha comprado esquadria, então teria que se eles tivessem colocado contramarca e feito as esquadrias, ele teria perdido todas as esquadrias. Painel de madeira que estava, né, com o pé direito, tudo mudaria. Foi assim, um pepino enorme. E assim, a gente digamos que, sujeito a isso, né, em obra. São muitos fornecedores, muita gente colocando a mão, muitas, pessoas tentando fazer aquilo acontecer, e às vezes acontece uma interpretação de projeto, né, alguma coisa assim. E quando isso aconteceu, eu falei: "Para tudo", chamamos os fornecedores, o que que cada um pode fazer para resolver isso aqui? "Ah, eu consigo subir meu ar-condicionado tantos centímetros". "Ah, eu consigo, sei lá,
diminuir o Né? A forro. gente chamou o pessoal do forro também. Conseguimos diminuir um pouquinho da esquadria, porque ainda não tinha sido executada. E aí deu tudo certo, a obra ficou linda. Mas é o gerenciamento, é a gente tá ali semanalmente em obra, com olhos atentos, trena na mão, Fornecedores de projeto. fornecedores de Isso é uma das coisas que eu digo, assim, sempre. Quando um cliente vem nos contratar, na primeira reunião, eu falo para o cliente, falo, olha, você pode contratar a mim, você pode contratar o meu colega e você pode contratar o Papa. Você pode contratar quem você quiser. A sua obra vai dar problema. Você- já tá escrito. Já tá escrito, a tua obra vai dar problema. Eu não sei o tamanho, eu não sei o nome, eu não sei quando ela vai aparecer, mas ela vai ter problema. E aí vai da gente estar munido de bons profissionais para que a hora que esse problema surgir, a gente saiba resolver da melhor maneira. Né? Então, é todo mundo, porque o cliente não é meu, o cliente não é seu, o cliente é nosso. Né? Exatamente. E esses perrengues de obra, às vezes, assim, para nós, profissionais, a gente busca, né, alguma situação e busca soluções que para o cliente, às vezes, meu Deus do céu, né? E agora? E ele vai ficar 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, e a gente assim, não, calma, vamos pensar, né? Somos todos profissionais, vamos pensar como a gente vai resolver. E só não tem jeito pra morte. Exatamente. e aí, nessa situação ali, deu tudo certo. Enfim, o cliente, acho que o cliente soube. É que ele morava na obra. Aham. Poderia ter ficado super feliz, né? Não, na época ele ficou bem Não, mas por preocupado. vocês terem resolvido, né? Ah, sim. Não, no final ele tá super feliz. Ele tá falo, muito feliz com o resultado. O problema só é problema até a gente encontrar a solução, né? Depois que Uhum. encontrou a solução, não é mais problema. Né? Então, eu nem gosto de falar problema, eu gosto de falar desafio. Porque problema não é. Né? A gente não trabalha com problema, a gente trabalha com desafios. E geralmente quando isso acontece, a gente Só. sempre acha soluções que às vezes ficam até melhor do que o projeto original, né? No caso dele foi bom porque a gente ia precisar de um rodapé muito alto para vencer a altura, né? Então, como a gente abaixou um pouquinho, a gente conseguiu um rodapé exatamente do tamanho que precisava de uma maneira muito mais fácil, sem ter que mandar fazer aquele rodapé. Então, acabou que ficou melhor do que era para ter ficado. Mas e aí entra a expectativa do cliente e o nível de exigência dele. E a confiança. E a confiança. Porque o que acontece? Às vezes a gente, quando trabalha com esse alto padrão, né, são normalmente clientes mais exigentes. Do tipo, eu tô pagando e eu quero que saia da maneira como vocês projetaram. E, de novo, aquela história do render. Quanto mais realista o render, maior a expectativa do cliente. Tanto que tem muito escritório hoje que já não faz mais renders, né? Que ou eles fazem um render um pouquinho mais simplificado, justamente para não deixar o cliente tão Na A expectativa. expectativa tão alta. Que às vezes é o veio da madeira, que ele não quer, mas Não tem o que porque no fazer. projeto não estava assim, no projeto estava assim, eu quero como no projeto. Não, mas isso aí, daí vai ter uma emenda. Então, e aí o cliente tem que estar nessa confiança, né, de que a gente vai buscar a melhor solução para os desafios. E meninas, deixa eu aproveitar, porque tudo que vocês falaram, assim, é nítido que tem 3 mentes brilhantes lá, né? Tiveram vários cuidados que vocês falaram aqui, né? Assim, de dar profundidade desde o briefing, de ter os grupos separados para centralizar a comunicação e cada comunicação ser no lugar exato, né? Acredito que vocês têm uma metodologia bem estruturada, né? Então, como que nasceu essa metodologia, né? E de onde que partiu isso? Foram das 3? Teve alguém que puxou? Como é que nasceu isso lá dentro do escritório? acho que a metodologia ela começou com a Ju, quando ela chegou no escritório depois que ela se formou. Mas acho que ela se fortaleceu mais quando eu entrei, que foi quando a Ju falou: "Vamos fazer uma coisa". Vamos mudar. É, A gente tamo precisa fazer diferente. precisamos, não tá certo o jeito que tá. Porque uma das coisas que a gente fala muito também, assim, né, não existe o certo, né, na nossa profissão, assim, não existe, essa é a forma correta de trabalhar. Existe a maneira como cada arquiteto entende que aquilo funciona para ele, né, para o escritório dele, para o dia a dia dele. Então, uma vez aconteceu de um cliente chegar para nós e dizer assim: "Não, mas eu não quero o projeto 3D, eu quero que você faça o 2D". Eu falei assim: "Não, mas o 3D é a parte visual, né, onde a gente vai mostrar para você como vai ficar". Dele: "Não, eu não preciso ver como é que vai ficar, eu quero que você
corte esse item aqui e faça direto o 2D. Eu falei assim: "Cara, não funciona". Ele: "Não, porque um outro arquiteto que eu fiz, ele não fazia 3D". Porque o que que o cara queria diminuir o orçamento, né. O cara queria diminuir o orçamento dele, ele queria tirar um processo nosso, ele não queria tirar um projeto dele, né, o projeto do um, um restaurante, tinha lá era uma casa antiga de Ponta Grossa, e ele queria transformar num restaurante super legal, assim, que tinha vários ambientes e tal, mais de 400 metros quadrados. Então era assim, e restaurante, você já sabe também, é super detalhado e é uma coisa super ousada e diferente, e essa, né, para nós ia ter que Uhum. demandar bastante, criatividade ali, então. E aí quando eu apresentei o orçamento para ele, ele falou assim: "Não, você acha que dá para tirar essa etapa aqui do projeto de 3D?" Aí eu falei pra ele assim: "Ah, não tem como, porque é pelo 3D que a gente estuda todo o teu projeto, né, então existem". Daí eu falei: "Olha, o teu arquiteto você pode voltar lá, então veja como ele faz, porque é a maneira como, né, cada um trabalha da sua forma". E a gente assim, né, teve essa outra cliente que falou que o escritório que a nossa Vivo. metodologia é uma metodologia viva, porque a cada cliente que passa, a gente: "Ah, então eu acho que vamos ajustar isso". E a gente tem um relacionamento com o cliente muito duradouro, né. É diferente do médico, por exemplo, que tem o protocolo de atendimento, porque é em 15 minutos uma consulta médica. Vamos lá, 1 hora, né, que seja um pouquinho mais demorada. Então, ele consegue reformular esse protocolo e deixar esse protocolo bem alinhadinho, muito mais fácil, né, de uma maneira bem mais estratégica. E a gente não, a gente cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, e a gente começa um contrato hoje, a gente vai terminar daqui a 2, 3 anos talvez, né, é muito longo. Uhum. Então, aí até no final daquele processo a gente vê o que funcionou e o que não funcionou, então, para o próximo cliente, né, de um perfil meio similar, vamos mudar, vamos fazer diferente. E aí isso pra gente, a gente vai moldando quase que a cada cliente. Por isso que a nossa metodologia ainda é viva, né, porque a gente vai fazendo, ela vai se desenvolvendo junto com a gente. E, a nossa, né, metodologia ficou da maneira como ficou hoje, depois de muito estudo, né, Paula, a gente Uhum. em muitas reuniões, a gente: "Como é que nós vamos fazer?" Consultoria, Porque inclusive. consultorias externas, né, para a gente poder, arredondar de maneira que o cliente fique satisfeito e entenda os processos e entenda até onde a gente vai, né, porque às vezes, assim, a gente, né, tinha um contrato e o cliente falou assim: "Pois é, mas aí, e você não vai atender a obra, e você não vai acompanhar", ou a gente atendia, né, e fazia, meio Fazia que além mais. daquilo que a gente tinha cobrado, e o cliente não tinha ficado bem claro para o cliente o que que ele fica. Uhum. E aí daí, assim, a gente estava fazendo, mas estava fazendo meio que, de apoio ao cliente, né, sem ser de fato remunerado, e o cliente sentia, "Poxa, mas elas não estão vindo, mas a gente também não tá", entendeu? Então, eu achei que foi uma maneira que a gente segregou, que ficou super claro, tem funcionado super bem, e Uhum. eu achei que foi um gol aí, né. Uhum. Nossa! Nossa, sem dúvida nenhuma. É, né. Vocês falaram antes sobre neuroarquitetura, né, e eu notei que tu tá te especializando nisso, né, fazendo uma pós e tal. Eu queria saber, de fato, assim, como que essa introdução da neuroarquitetura no escritório tem feito com que vocês tomassem melhores decisões dos projetos? O que que eu posso falar sobre a neuroarquitetura? Meu Deus do céu. Brilha os olhos, dá pra ver daqui. Eh, Quando eu descobri a neuroarquitetura, eu descobri ela meio sem querer, assim. Em 2017, eu tive um trabalho na aula de história que falava sobre a arquitetura do futuro. E era pra gente era, sei lá, totalmente livre, assim, a maneira da gente expressar o que que a gente via como arquitetura do futuro. Então teve pessoas que fizeram uma coisa super futurística, tiveram pessoas que fizeram, eh, maquetes, desenhos, enfim, coisas meio destruídas, por IA. A gente tinha assistido aquele filme Jogador Número Um, então abriu várias possibilidades para as pessoas, e eu achava que alguma coisa ia evoluir tanto na tecnologia que ia precisar de algo que nos diferenciasse de máquinas. Então eu fazia uma associação com música. Eu falava que eu imaginava que o futuro da arquitetura seria que, digamos que, quando você escuta uma música num rádio, ela tem uma experiência. Quando você escuta ela num concerto, num show, ela é outra experiência.
Então eu imaginava que a arquitetura deveria se transformar nessa experiência do show, que eu ainda não sabia o que que era. E depois comecei a investigar um pouco mais sobre isso, e um professor meu virou para mim e falou: "Já ouviu falar em neuroarquitetura?" Falei: "Não". Daí ele me apresentou a neuroarquitetura e desde então eu me apaixonei, assim, pelo assunto, né. Eh, eu vejo que não tem mais como a gente se desvencilhar da neuroarquitetura. E eu acho que é uma tendência que vai crescer muito ainda no mundo, né, ela ainda relativamente é muito nova, ela é um nenenzinho dentro das neurociências, mas, hoje eu não consigo mais, por exemplo, entrar num ambiente e não levar em consideração a luz, porque ela é muito técnica, né. O arquiteto ele tem uma certa sensibilidade com a neuroarquitetura, por exemplo, com o design biofílico, com a entrada de luz natural, mas existe um lado técnico da neuroarquitetura, que é o que eu, né, tô também aprendendo e que automaticamente para mim já tá fazendo sentido, já paro para pensar nisso e não tem como não aplicar mais nos projetos, não tem mais como desver isso. Sim. Eh, e eu acho que, assim, você conseguir trazer tudo isso para você trazer qualidade de vida em uma sociedade hoje que está caminhando para ser um pouco mais doentia, a gente vê, por exemplo, uma nova geração querendo ser mais saudável, né, então não sei se vocês acompanharam alguma coisa em rede social, mas se diz que, por exemplo, hoje os jovens não preferem sair, Exato. os jovens preferem, atividades, Se poupar para no dia seguinte fazer uma atividade, né. mas ao mesmo tempo nós temos um índice de ansiedade e depressão crescendo absurdamente, de um jeito que não se tinha antes. Então o que é que está acontecendo com a nossa humanidade, né, com as pessoas? Nós somos hoje a geração indoor, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né, ficamos 90% dos nossos tempos do nosso tempo do dia em ambientes fechados. E o que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dentro desses ambientes? E a neuroarquitetura ela vem, né, falar exatamente sobre isso. Então, cores, texturas, afetividade, entrando, por exemplo, com arquétipos, como que a pessoa vai se identificar, eh, inclusive arquétipos que possam trazer alguma ideia eh, de alguma sensação que possa ser, ameaçadora ou remeter a algum trauma, né, então por isso a gente precisa compreender bem a fundo quem é a pessoa, mas hoje não tem mais como desvincular o nosso escritório dessa visão, assim. E conforme minha especialidade vai se aguçando, eu vou conseguindo levar mais isso para os clientes, né. Eu gostaria de poder parar todo mundo, finalizar minha pós e colocar todo mundo dentro do Depois. isso, no depois, mas não tem como, né, a gente tá fazendo isso com o bonde andando e isso tudo vem sendo aplicado conforme o conhecimento vai chegando, a gente vai aplicando, o conhecimento vai chegando, a gente vai aplicando. E como vocês falaram, né, metodologia viva, né? Sim. Tá vendo? Faz todo sentido. Faz bastante. Tem uma dessas embaixadoras que eu falei pra vocês ali que de neuroarquitetura, ela tem uma frase, não sei se é dela ou de uma outra especialista, que é alguma coisa relacionada não é sobre mudar as pessoas, é sobre mudar os ambientes para que os ambientes estimulem a mudança das pessoas. Isso. Ainda mais voltando a essa parte que você falou agora de novas doenças, novas gerações buscando outros tipos de atividade, justamente por aquilo que você falou, né? A Uhum. maior parte dos ambientes, eles são construídos por seres humanos, né? Uhum. Então, sempre quando você tá nele, ele vai te remeter a alguma coisa, diferente Uhum. de quando a gente tá na praia, né, numa cachoeira, que não tem uma pessoa que vai dizer que aquele ambiente ali não é gostoso, não é Uhum. legal. E é um ambiente que tem um objetivo disso, né? E Sim. trazer isso pra dentro dos ambientes faz muito sentido. E os ambientes, eles induzem as nossas ações. Exato. Então, quando você consegue criar o estímulo correto dentro daquele ambiente, você torna aquele ambiente, de certa forma, terapêutico, Exato. inclusive, né? Por exemplo, num ambiente onde você precisa que as pessoas sejam criativas, você vai colocar e explorar elementos que instiguem a criatividade das pessoas. Quando você precisa de foco, você vai colocar elementos que instiguem o foco. Hoje, por exemplo, os quartos eu vejo que são uma das nossas maiores doenças, digamos que na arquitetura, assim, porque você vai no banheiro para fazer suas necessidades, higiene é isso. Você vai na cozinha para você preparar teus alimentos para você comer e é isso. Mas você vai para o quarto para você ler, para você conversar, para você trabalhar, para você estudar, para você dormir, para descansar. você então quando você chega no quarto, você associa esse ambiente a tantas tarefas, a tantas ações, que na hora que você vai dormir, você fica pensando no trabalho, na hora que você vai trabalhar, você fica
querendo dormir. Exato. Faz sentido. Muito sentido. É, a gente precisa colocar essas portas para o nosso cérebro entender, né? Que Sim. até aqui eu faço isso, até aqui eu faço Sim. aquilo. Aproveitando isso, a gente viu um post no Instagram de vocês falando da neuroarquitetura relacionada ao Big Brother, por que aquele monte de cores, aquela... É exatamente isso que eu tava Isso, falando. conta um pouquinho pra gente Eles por não que é querem, projetado dessa forma. eles não querem a pessoa sossegada, eles não É. querem a pessoa Estimular o tranquilo. caos. Eles querem a pessoa estressada, que é o que eu não acompanho. Também não. Mas assim, Polêmico, né? é polêmico, né? E aí um briga com o outro, e aí, poxa, os caras não fazem nada, não tem uma televisão, não sei se pode ler livro lá. Não sei. Aí tem a academia, tem a piscina, tem, né, algumas coisas ali, mas a mente deles está estimulada o tempo todo, né? É cor, é movimento, é forma, As luzes. aquela poluição visual, a luz, aí bate não sei que horas lá, a luz, pá, né? E que o pessoal acorda assim, meu, de um olho só. Então, e é isso, né? Então você não tem um ponto de fuga ali, né? Você não tem. Se o cara não Uhum. trabalhar uma meditação lá, o cara tá. E mesmo assim, porque ele tá trabalhando a meditação num ambiente extremamente O cara tem que ser monge dopaminérgico, pra poder né? Muito desplugar estímulo de lá, né? cortisol. Mas só falando mais um detalhe sobre o sono, assim, que eu cheguei uma vez nessa conclusão e eu acho que Fez sentido. fez muito sentido. Eu acho que a gente tem que trazer essa consciência para mais pessoas. Hoje a gente tem muitas doenças, né? Como a gente já estava conversando antes. E assim, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Esse é um dado que todo mundo sabe. Mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir cuidar só do nosso sono, a gente já cuida de 1/3 da nossa vida. Exatamente. A gente não para pensar nisso, né? É Então, uma lógica que a gente não olha. não para pensar. E hoje os nossos quartos são extremamente doentios, né? Tanto pelas práticas quanto pelo que se tem nos quartos, né? Então, eu quero me especializar muito mais nessa arquitetura do sono, né? Para criar sonos de qualidade, porque assim, você tendo 1/3 da tua vida já um pouco mais direcionado, os outros 2/3 vão sendo mais fáceis Sim. de arrumar. Porque quando você pega toda a tua vida e você pensa em tudo que você tem que arrumar, você tem que arrumar a tua alimentação, exercício, trabalho, vida familiar, vida não sei o que lá, não sei o que lá, é muita coisa em 16 horas. E aí você pega um item que você tem que arrumar em 8 horas. Exatamente. É muito mais fácil, né? E a gente negligencia muito esse Mas aí dormir. entra um desafio muito grande para nós, arquitetos também, porque o que acontece? Qual a tendência hoje dos apartamentos e das casas? Cada vez mais. Então Insalubre. a gente precisa encaixar tudo dentro de uma metragem quadrada muito pequena, Sim. né? Então, assim, você tem hoje apartamentos, né? Vamos lá, vamos dizer de 300 metros quadrados, 200, é grande. Mas assim, você não vai ter um espaço, então aqui é o lugar de brincar, aqui é o lugar de estudar, aqui é o lugar de dormir, aqui é o lugar de vestir, aqui não cabe, não cabe, né. A gente está com esse cliente, eles querem uma casa toda voltada pra contemplação, para meditação, poucas televisões, é super legal. Mas eles querem encaixar todo esse programa em 450 metros quadrados, né. E é assim, mas eles querem academia, eles querem uma garagem para não sei quantos carros, eles querem receber não sei quantas pessoas, eles querem um escritório, e tudo segregado, claro, porque, né, são funções diferentes ali. E a gente não consegue baixar a casa de 600 metros quadrados, não tem como, porque o nível de exigência do cliente está grande, o programa dele é enorme, né, e a gente construindo uma casa já com esse viés, né, da neuroarquitetura, sabendo já que a gente precisa segregar todos Ambientes. esses setores, assim, né, então não tem como a gente, né, fazer, enfim, Desafio, né? é um desafio, Sim, sim. Agora eu vou fazer aquela pergunta bacana. Acho que vocês vão gostar dessa pergunta. Ai. 3 gerações do escritório. O que é inegociável para vocês? Ui, tem que pensar, que é inegociável pra gente. Que vocês não abrem mão na hora de projetar, na hora de oferecer o trabalho de vocês, assim. Eu vou te falar, acho que a gente não abre mão de um trabalho, de uma solução bem feita. Uma das coisas que a gente sempre diz,
que não importa, o bonito a gente vai deixar, vamos dar um jeito de deixar, mas a gente precisa fazer que funcione. Legal. E isso é uma das coisas que a gente luta bastante, a gente briga bastante, assim, né, Paula? Não, vamos lá, puxa o briefing do cliente, vamos ver como é que é o dia a dia dele, né? Quais são as necessidades dele, qual a rotina dele, pra gente fazer isso aqui funcionar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que pra nós, assim, nós três, a gente senta, não, mas lembra que ele falou isso? Ah, não, mas tem esse filho que tem essa condição. Ah, não, mas ele tem um filho que mora fora, que precisa ter. Então, eu acho que isso é uma coisa que, né, Uhum. o negócio precisa funcionar. O negócio precisa funcionar. E aí, a estética é uma consequência. Sim. Uhum. E normalmente, às vezes, o pessoal começa pelo contrário, né? E aí é onde... Professor de faculdade, mas cadê a volumetria? Eu falei, professor, calma. A gente tava chegando lá de um jeito. No caminho eu te conto. E ele sempre vinha. E aí teve uma vez, teve uma menina que veio no escritório e ela estava fazendo arquitetura. E a gente desenvolvendo o projeto arquitetônico da casa dela. Olha só. E aí foi super legal, porque ela era a filha da nossa cliente, da cliente. Né? Sim. Então ela chegou e aí ela disse. E a gente começa sempre por esse processo. A gente apresenta primeiro planta baixa, porque a gente entende que a casa precisa funcionar. Então, ok, setorizada, de acordo, né, com o programa de necessidades que vocês pediram. Então, a tua casa ficou assim. E depois de passado muitos estudos, né? Porque às vezes parece que a gente apresenta uma proposta e que a gente só estudou aquela. Mas você abre o computador, lá tem, né? Um monte. Um monte de versões. E aí ela falou assim, tá muito bonito, mas cadê a volumetria? Daí eu falei assim, não, a volumetria a gente ainda não trabalhou. Ela falou assim, não, mas tem que andar junto. Aí ela querendo, bem a metodologia de faculdade, assim, sabe? Eu falei assim, não, eu sei, a gente, né, já vai, claro que a gente vai desenvolver a planta baixa já pensando, tanto no arquitetônico quanto no interiores, né? Por isso até a gente gosta de fazer todo o processo junto, porque uma coisa leva a outra, né? Sim. E eu acho que mais uma coisa pequena, mas que também é negociável. A gente só aprova um projeto se ele estar e gritar. Se o quê? Se ele estar e gritar. Ah, olha só. Se ele não estar e gritar, ainda não tá. Falta alguma coisa. Não dá, como é que vocês falaram? Não dá pra escutar que tá no caminho, né? É. Como é? Não dá pra escutar que tá no caminho, né? Ah, não. Tem que gritar. Não, Tá no caminho, não. no caminho Então não dá. Então ainda não tá. Não tá aprovado, então. Então não tá aprovado. Vamos gritar. Legal. Meninas, dos objetivos do Arquitetando também é se comunicar com as novas gerações. E eu tenho certeza que nada melhor do que vocês, que a gente falou agora há pouco de gerações, de deixar uma mensagem para esses novos profissionais que estão vindo para o mercado, para estimulá-los ou direcioná-los para algum caminho que possa fazer sentido. Assim como você foi tocada pela neuroarquitetura, a gente gostaria que através de uma mensagem de vocês também pudesse tocar novos profissionais. Então a gente queria que vocês deixassem uma mensagem. Infelizmente, eu vou ter que fazer o papel de chato, a gente está entrando na última etapa aqui do nosso episódio, gostaria muito de ficar mais muito tempo. Conversa boa, a gente gosta demais. Mas eu queria que vocês deixassem essa mensagem pra gente poder passar para essas pessoas. Exatamente. Paulinha, quer começar? Tô pensando, você fala. Vamos lá. Bom, eu acho que assim, a arquitetura ela é uma arte, né? E por mais que a pessoa às vezes diga assim, eu não sei desenhar, né? Eu acho que a arquitetura é uma coisa que se desenvolve e a sensibilidade aumenta com o tempo. Você às vezes não nasce arquiteto, você se torna um arquiteto. Olha só. Né? Então, a parte da pesquisa, de viagens, né, de referências, eu acho que isso tudo faz muita diferença na nossa profissão. Não é uma profissão fácil, é uma profissão bastante de um nível de exigência muito grande, porque são muitos detalhes, como a gente já conversou, né, em outros momentos, mas vale a pena. Né? Então, eu acho que quando nós, como arquitetos, a gente projetar a casa e a gente entrar nessa intimidade da família é tão importante, tão valioso que assim, né, quando a gente fala com clientes que já trabalharam com a gente, nossa, eu agradeço vocês todo dia quando eu entro na minha cozinha, né, porque como que vocês pensaram nisso, como que vocês tornaram o meu dia a dia mais feliz, mais tranquilo, mais... É uma profissão difícil, né, mas que é importante a persistência. Sim. Né? A gente vê, assim, da dificuldade, né, que a gente também tem, né, porque não é uma coisa contínua, é uma coisa que é cíclica, então o projeto finaliza e agora o próximo. Né? Como é que a gente vai fazer? Como é que é a captação de clientes e tal? Então, essa constância,
né, da busca de novas soluções, de ousar, de projetar e de oferecer para o cliente o melhor, ela precisa existir. Então esse é o meu conselho. Legal, muito bom, muito Eu bom. acho que o meu conselho seria manter uma mente criativa e curiosa, no sentido de vou projetar uma sala, pega a trena e mede para ver se essa sala funciona. Isso pensando tipo realmente em quem tá começando, né? Porque existe uma coisa que a experiência te traz, que é a noção de espaço, mas quando você começa, você não Sim. tem isso. Então acho que você pegar, medir as coisas, vai fazendo com que você vá tendo na cabeça a medida das coisas. Andar sempre com uma trena na mão é essencial, né, então pega, mede a mesa, mede a altura da cadeira, digo isso porque é algo que a gente fala pro pessoal, né, que às vezes vai estagiar lá no escritório, quando a gente passa alguma coisa pra fazerem, pega e mede, experimenta, né, vive o espaço. Eu acho que outra coisa é que o sol brilha para todos. Sem dúvida. Então, uma coisa que nós, no nosso escritório, a gente não gosta é disso aqui, sabe? Diminuir os outros para se erguer. Faz o teu bem feito, você vai ser reconhecido por isso, né? E quanto mais original você for, quanto mais você mesmo você for, você vai ser reconhecido por isso, né? Você vai ter o teu mérito por isso. Então, eu acho que entrar no mundo da arquitetura para você expressar a tua arte, a tua visão e levar, quem sabe, a nossa missão também, né, do escritório, que é criar espaços exclusivos para viver o amor e experienciar a vida, Olha só. que é o que a gente faz, né? A gente cria ambientes onde as pessoas vão viver, experienciar amor, experienciar a vida, e a gente carrega isso como uma missão e espero que mais pessoas também tenham Sim, só. isso. Muito bom. Poxa. E agora a parte boa, né, meninas? Para contratá-las, como é que a gente faz? Ou qual é o canal que a gente pode acessar para chegar na... Bom, o WhatsApp chega direto na gente também. O WhatsApp não, desculpa, o Instagram chega Legal. direto na gente. A gente atende pessoalmente o Instagram. Então, as respostas de Instagram somos nós que fazemos. Mas ele tem ali o link que conecta também direto no WhatsApp. Perfeito. A gente também vai deixar aqui Hoje em dia, nas legendas tudo certinho para tudo deixar. digitalizado. O fax já não funciona mais. Mas a gente tinha. Ah, olha só, importante. O escritório é da época do fax. Importante, importante. Dá um Google para saber o que é fax. Quem não sabe. Eu não vou explicar. Ô Lucas, e pra gente ter mais episódios como esse, mais mentes brilhantes, histórias inspiradoras. Pra quem tá acompanhando já sabe, né? É só se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente no Instagram, porque os nossos convidados são só gente de primeira. Meninas, muito obrigado pela presença de Obrigada a vocês. A gente vocês. ficou muito feliz com a conversa. Obrigada do Foi convite, ótimo. essa abertura desse espaço. Tudo te falando bom. aqui. Foi. Imagina, a gente Foi um aqui, privilégio estar aqui. a gente é que vai agora convidar vocês para a segunda etapa para bater um papo, comer alguma coisinha e escutar um pouquinho mais. É isso aí. Gente, Pessoal, Obrigada. falamos hoje com a Paula e com a Juliana. Até o próximo episódio. até mais.